capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Pega a sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Se você tiver sem a sua Bíblia, você pode ler aqui e acompanhar com a gente, tá bom, queridos? Quem já encontrou, diga amém? Então vamos lá. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só fazer, mas ensinar. Não só fazer, mas ensinar. 2. Até o dia em que foi recebido em cima. Aqui está falando do céu, né? Recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço, quantos dias? 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: a mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eu acho aqui muito forte. Vou ler de novo. Não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Para terminar, versículo 11. Os pais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes. Todos digam amém. Vamos fechar os olhos, sobre a sua cabeça. Senhor, esta é a hora da tua palavra ser ministrada aos nossos corações. Venha falar conosco, venha falar comigo, venha falar com os teus filhos, venha falar também com aqueles que estão assistindo esse culto ao vivo ou vão assistir depois. Que essa palavra possa penetrar em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Bem forte, só amém. Glória a Deus. Nós estamos nesse mês de outubro. Nós estaremos o mês inteiro falando de Atos dos Apóstolos. E eu garanto a vocês que não vai ser nem um pouco repetitivo. Espero também não ser cansativo, porque nós temos muita coisa para falar. Muita coisa. Para quem não sabe, Atos dos Apóstolos, ele é o único livro do Novo Testamento. São 27 livros do Novo Testamento. Ele é o único livro que tem característica de livro histórico, como se fosse uma reportagem, digamos assim. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi um homem chamado Lucas. E Lucas não foi discípulo de Jesus. Tem um evangelho chamado Lucas, mas não é porque ele
ele foi discípulo, não é porque ele andou com Jesus. Lucas, ele foi um médico, e além de ser médico, ele era um historiador. O que é um historiador? Aquele que faz pesquisas arqueológicas, pesquisas geográficas, é aquele que faz pesquisas entrevistando, perguntando o que as pessoas sabem sobre tal fato. Então, quando você lê, por exemplo, o Evangelho segundo escreveu Lucas, que é o mesmo autor, o que esse Lucas contou? Ele contou a vida de Jesus aqui na terra, o ministério de Jesus aqui na terra. Quem entendeu, diga amém. Ele vai contar o que disseram para ele, que ele pesquisou, que ele foi atrás. Ele conta, e Lucas foi tão detalhista que ele conta desde o nascimento de Jesus, lá no Evangelho, desde o nascimento até a sua morte e a sua ressurreição. Ele vai pegar todo esse tempo de Jesus aqui na terra. Na verdade, ele vai falar desses 3 anos do ministério de Jesus. Mas ele foi o único autor que falou sobre a infância de Jesus. Falou pouco, mas foi o único que falou. Mostrou o anjo indo falar com Maria, dizendo para ela: bendita és tu entre as mulheres, dizendo para Maria que ela daria luz ao Filho de Deus. Foi Lucas que escreveu isso. Foi ele que escreveu que Jesus, quando tinha 12 anos, estava lá no templo, conversando, debatendo, falando com os doutores da lei. Quem está entendendo, diga amém. Foi só Lucas, foi somente Lucas. E depois que ele faz esse relato do Evangelho, Lucas escreve um segundo livro, e é esse livro chamado Atos dos Apóstolos. Por que Atos dos Apóstolos? O que Lucas quer mostrar? O que os apóstolos fizeram depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu? O que os apóstolos fizeram? Foi o que Lucas contou. E Lucas, na verdade, ele não vai contar sobre todas as obras que os apóstolos fizeram. Ele não vai falar de todos os apóstolos. Ele vai falar principalmente de 2. De quantos eu disse? 2. Quais são os 2? Pedro, ele vai falar praticamente do capítulo 1 até o capítulo 14, ou melhor, até o capítulo 12, fala de Pedro. E depois, do 13 até o 28, ele fala de Paulo. Ele não fala de João, não fala de Tomé, não fala de Judas. Ele vai se ater apenas a Pedro e a Paulo. E nesse trecho que eu li para vocês, quem está entendendo, diga amém. Aqui não é aula de teologia, mas para que vocês entendam onde eu quero chegar. E quando você lê esse começo aqui em Atos dos Apóstolos, o que Lucas está dizendo para nós? Ele está falando que Jesus estava aqui. Ele está falando que Jesus já tinha ressuscitado. E ele permaneceu 40 dias aqui na terra. Quantos dias? 40 dias. E foram 40 dias que muitos viram Jesus. Foram 40 dias que ele apareceu para muitos, que ele comeu com muitos, que ele esteve com muitos, principalmente com os seus discípulos. E ele deixou uma mensagem para eles. E é essa mensagem que o Senhor quer falar comigo e com você nessa manhã. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado: Deus vai falar com você nessa manhã. Aleluia. Versículo 1 até o versículo 3. O que Lucas vai falar? Ele vai dizer que Jesus esteve aqui nesses 40 dias. E a expressão que ele vai utilizar é a seguinte expressão: ele apareceu, versículo 3, ele apareceu, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles no espaço de 40 dias. Ou seja, Jesus ressuscitou não é um mito. Jesus ressuscitou não é uma história que inventaram, não é uma história que contaram para que as pessoas acreditassem. Ele foi visto,
As pessoas viram. Ele chegou para Tomé e falou: Tomé, pode tocar, toque na minha mão, veja aqui a minha ferida, veja aqui o meu lado. Ou seja, eles viram Jesus. O Jesus que nós estamos falando nesta manhã não é uma história, não é um conto, não é uma invenção humana. Ele é vivo, Ele está aqui. Posso ver amém por isso? Por mais que hoje você não está vendo Ele de forma física, Jesus está nesse lugar. Ele está aqui, Ele ouviu a tua oração, Ele tocou em você, Ele tocou na tua família, Ele tocou na pessoa que entrou aqui enferma, Ele tocou na pessoa que entrou aqui desesperada, Ele entrou aqui, Ele tocou na tua família. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas Jesus está aqui e Ele tocou em você nessa manhã. Você pode aplaudir e exaltar a Ele por isso. Aleluia! Aplauda o Senhor que pode. Aleluia! Em segundo lugar, Lucas mostra o imperativo, uma ordem de Jesus. Não foram muitas ordens ditas aqui, mas existe uma, no versículo 4, coloca aqui para mim, por favor, que diz assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem, não se ausentassem e esperassem. Não sair de Jerusalém e esperar. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado: não saia da direção de Deus, mas espere. Esperar o que, pastor? Espere Deus fazer. Não se ausentar. Esse não se ausentar, no caso aqui, era geograficamente. Os discípulos estavam em Jerusalém, e com a morte de Jesus, aqueles discípulos começaram a ser pressionados, começaram a ser perseguidos, e na cabeça deles, o pensamento que vinha: é melhor a gente ir embora. Eu estou sendo perseguido aqui, nós estamos sendo perseguidos aqui em Jerusalém. Vamos fazer o seguinte: vamos embora daqui, vamos para um outro lugar, vamos mudar daqui. Hoje em dia as pessoas, elas têm muito mais dificuldade de se mudar. Pode prestar atenção. As pessoas às vezes elas nascem num bairro, elas passam a vida inteira naquele bairro, e elas morrem às vezes naquele bairro sem nunca mudar daquele bairro. Quem concorda com isso? Às vezes a pessoa casa, ela até sai da casa, vai para uma outra casa, mas ela não sai daquela região, ela não sai do bairro, ela se acostumou ali. Ela já se acostumou naquele lugar. Nessa época era muito mais fácil se mobilizar, era muito mais fácil sair. Era uma época até mesmo muito mais simples do que hoje. Hoje em dia você vai comprar um apartamento, você vai comprar uma casa, existe toda uma dificuldade, uma problemática. Nesta época não. Então os discípulos tiveram a seguinte ideia: está difícil aqui, vamos sair. Aqui em Jerusalém vai ser difícil, porque nós vamos ser perseguidos. Por que eles foram perseguidos? Porque eles eram seguidores de Jesus. Todo seguidor de Jesus é perseguido. Fala para quem está ao seu lado: todo seguidor de Jesus será perseguido. Será perseguido, não tem jeito, você vai ser perseguido. Vão te olhar diferente, vão te olhar e vão querer ver algo para te acusar, para te apontar, vão tentar puxar o teu tapete, vão tentar te prejudicar. Aqueles homens disseram: nós vamos embora, nós vamos sair. E o Senhor apareceu para eles e falou: não saiam de Jerusalém. Ou seja, fica na posição que eu coloquei vocês. A bênção de Deus é para aqueles que permanecem, é para aqueles que resistem, é para aqueles que se posicionam naquilo que Deus colocou no coração. Deus já colocou algo no teu coração dizendo para você ficar. Então fica, insista, permaneça onde o Senhor te colocou, e você viverá a promessa do Senhor para a tua vida. Pastor, está difícil, pastor, eu estou sendo perseguido. Permaneça e o Senhor vai te honrar. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
vezes você quer mudar de serviço, às vezes você quer mudar de casamento, às vezes você quer mudar de ministério, às vezes você quer mudar de algo na vida, e na verdade Deus está dizendo: permaneça em Jerusalém. Mas aqui está difícil, aqui nós estamos sendo perseguidos. E o Senhor falou com eles: fique onde eu coloquei vocês. Posso ouvir amém, queridos? Teve um complemento, ainda no 3, ainda no 4. Não se ausente de Jerusalém, espere a promessa do Pai. Esperar. Se existe algo difícil, esse algo se chama esperar. Como é difícil esperar? Como é difícil lidar com a ansiedade? Como é difícil? Bem, mas isso é para tudo na vida. Para tudo na vida. Hoje foi uma dificuldade para nós sairmos de casa, eu e minha esposa. A gente não mora tão perto, a gente mora no Jaraguá, por enquanto, né? E de lá para cá, irmãos, tanto transtorno, para sair de casa já foi difícil. Eu estava sem luz, banho gelado, irmãos, misericórdia. Ou prova é tomar banho gelado, pelo menos para mim é uma prova, irmãos. Aquela dificuldade para sair de casa, o portão não abre, só Jesus. E você vem e o povo vai voltar, é aquele trânsito, e é um falando de fazer o M, é outro falando bolos, misericórdia. Que luta! Como é difícil esperar. Nossa filha está para nascer. Como é difícil esperarmos. Como é difícil esperar. Mas tem que esperar. Jesus falou para eles: vocês não saiam de Jerusalém e vocês esperem a promessa. Sabe o que é maravilhoso? É saber que existe uma promessa de Deus na nossa vida. Posso falar algo para você que está orando pela sua família? Existe uma promessa de Deus para a tua família. Não desista da tua família. Você que está orando pelo seu casamento, deixa eu te falar uma coisa: existe uma promessa de Deus para o teu casamento. Não desista do teu casamento. Você que está num processo difícil no teu ministério, não desista no teu ministério. Existe uma promessa de Deus para o teu ministério. Você que está passando por algum processo difícil na tua vida e está difícil esperar, existe uma promessa de Deus. Aguarde,